Louvado seja o nome do Senhor. E vai dizer assim a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E por dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo o que houve naquela terra, uma grande fome começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada, e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-se o pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe sobre o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai, e o comamos, e alegramo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, ele estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando uns dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com eles. Mas respondeu ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matar-lhe um bezerro cevado? E disse-lhe: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e nos regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. Essa passagem aqui é muito interessante, ao qual Jesus, ele nos dá aqui uma lição para nós. É uma passagem muito conhecida, mas Jesus aqui, nesta passagem, no contexto, o mestre está fazendo uma crítica aos fariseus, aos líderes religiosos, que desprezavam a misericórdia, criticavam Jesus, por Jesus receber os publicanos e pecadores, e Jesus comia com ele. E assim, porém, Jesus falou essa parábola. E mais um pouco aqui atrás, Jesus vai falar também sobre a parábola a parábola da ovelha e da dracma perdida. E Jesus, mediante essa situação a qual ele se encontrava naquele momento, ele dá essas palavras para entendermos como funciona o reino dos céus, como o reino dos céus está acessível a todo mundo, como o reino do céu está acessível a todo aquele que se arrepender de coração. Jesus nos dá aqui uma lição de que o reino dos céus é para todos, não só para aquele que pecou, que está lá fora, mas para aqueles que têm uma vida conduta, tem que ficar firme.
E Jesus nos ensina aqui uma lição muito, muito forte. E Jesus fala para aqueles fariseus. E interessante que a palavra do Senhor vai nos dizer que o são não necessita de médico, mas os doentes. Jesus veio para os doentes. Aquele que está são ajuda o que está doente. E nessa parábola aqui do filho pródigo, o Senhor aqui, ele nos revela o teu amor, o amor de pai, o amor paterno, um amor que o mundo não tem para dar. E nós vemos aqui que aquele filho novo, quem sabe não queria ficar ali sobre a autoridade do pai, indagou: pai, eu quero viver minha vida. E a Bíblia fala que aquele jovem sai a devaneios de qualquer forma aí pelo mundo, levando ali a sua herança, a qual o pai tinha dado. E repare que a gente lendo essa parábola, eu acho que nessa situação o pai deve ter sofrido muito, porque viu aquele filho não querendo mais ficar ali sobre o domínio do pai, sobre as ordens do pai, sobre a orientação do pai, mas aquele filho já se achava suficiente para fazer aquilo que lhe era devido. Mas a Bíblia vai nos mostrar, essa parábola vai nos mostrar que aquele filho ele estava errado. Mas o pai, com muito amor e compaixão, não quis ele indagar, não quis ele falar: não saia. O pai aceitou e deu-lhe a herança. E a Bíblia relata que aquele filho, ele ali passou a viver uma vida devaneio, gastou toda a sua riqueza, gastou toda a sua herança. E eu queria dizer algo nessa noite. Às vezes nós estamos na presença, nós estamos na direção do Pai, e o Pai tem cuidado de nós. Mas às vezes, como este filho, este jovem, como esse filho pródigo, às vezes nós olhamos para as coisas do mundo, achando que lá vai estar melhor do que debaixo da presença do Pai. Às vezes, como a esse filho pródigo, nós olhamos que no mundo vai ter algo a mais para nos oferecer. E esta parábola aqui o Senhor nos relata, nos ensina que debaixo do Pai você não vai perecer jamais. Mas aquele filho seguiu ali as suas vontades, os seus desejos, quis levar a vida da forma a qual ele achava, saiu sobre o domínio do pai, e o pai o deixou. Creio que o pai se entristeceu muito. Creio que o coração daquele pai se entristeceu pela partida daquele filho, porque o pai sabe quando o filho está pronto ou não. O pai sabia que aquele jovem não estava preparado, mas mesmo assim o pai consentiu em dar aquela herança. Mesmo assim é o Senhor hoje na nossa vida. Quem sabe às vezes nós pensamos em sair. Às vezes você está no seu lar, na sua casa, está pensando em sair da presença do Senhor. Às vezes você já se acomodou com essa situação de ficar em casa, de não cultuar, de não prestar seu culto a Deus. Quem sabe você está pensando, às vezes como esse filho pródigo, em sair debaixo da proteção do Pai. Eu quero dizer algo para você nesta noite: não faça isso, porque sobre a mesa do Pai há pão sobrando, a graça, a perdão, a misericórdia. Porque o mundo aí fora, ele só quer sugar a presença do Senhor que há em você. Ele quer te deixar como esse filho pródigo. E a Bíblia vai falar aqui que o filho pródigo, ele vai e começa naquele lugar onde ele estava. A Bíblia fala que há um momento de muita fome, e aquele filho perde toda a sua herança. Mas ele não era suficiente sem o pai, mas ele não tinha domínio próprio sem o pai, mas ele não era o tal sem a presença do pai. E o pai nesta noite está falando para mim e para você: não saia debaixo da presença do pai. E aquele filho perdeu toda a sua herança, e a Bíblia aqui vai nos relatar que, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade, e chegou-se a um cidadão daquela terra, e que mandou para os campos apacentar porcos.
aquele filho ao qual tinha uma herança. Era um menino muito bem sucedido. Aquele filho foi e sem saber o que fazer, foi ali apacentar aqueles porcos, naquela cidade onde houve aquela grande fome. Mas aquele filho estava debaixo da promessa do pai, ele estava debaixo dos cuidados do pai, mas ele quis sair da presença do pai. Mas aquele pai o permitiu que ele saísse. Mas aquele filho, quando ele começou ali a cuidar daqueles porcos e desejar comer a comida daqueles porcos, para um judeu, você ir mexer com porcos, e ainda mais cuidar e desejar, é uma humilhação tremenda, é a mais baixa humilhação para um judeu. E a Bíblia relata que aquele jovem deseja comer aquelas bolotas de porcos, e ele, caindo em si um certo dia, ele falou: na casa do meu pai há abundância de pão, e eu aqui estou perecendo de fome. Na casa do meu pai há pão sobrando, e eu aqui perecendo. E o Senhor nesta noite nos dá uma revelação dos céus: não saia da presença de Deus. Na casa do pai há pão sobrando para todos aqueles filhos que vêm buscar a Ele, que vêm diante dEle. E o Senhor que nesta noite relata para nós, no versículo 18, Ele vai falar: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou falar para ele: pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado o seu filho, mas faz-me como trabalhadores. Aquele pai lembrava disso. Aquele pai, ele tinha essa convicção de que um dia, ele tinha esperança que um dia seu filho voltava. Eu queria dizer algo nessa noite: o pai sempre vai receber o filho de volta. O pai sempre vai receber aquele filho que sai da presença dele. O pai sempre vai receber aquele filho que se afasta. Aquele jovem se arrependeu de coração, e o Senhor o recebeu. A Bíblia vai nos falar, a palavra do Senhor vai nos dizer que alegria nos céus quando um pecador se arrepende e volta. E aquele jovem se arrependeu e voltou ali. Mas o pai, olhando de longe, saiu ao encontro daquele filho com aquele amor imensurável, com aquele amor a qual o mundo não tem. Quem sabe se fosse nós, poderíamos falar: pô, mas eu dei tudo, ele tinha tudo, saiu, não deu valor, não quis obedecer. Mas aquele pai, com amor, se encheu de compaixão, se encheu de graça. Mas aquele filho, ele mesmo nessa situação, ele volta ao pai. Ele vai perante a presença do pai, e ele fala para o pai aqui: pai, pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai vai falar para ele: mas fala para os servos: depressa, traga a melhor roupa, veste um anel, põe a sandália nos seus pés. E eu queria dizer algo nesta noite: uma vez filho, sempre filho. Você não perde a paternidade, você é filho do rei. Mesmo que às vezes no percurso aconteça como esse jovem, você saia da presença do Senhor, mas hoje o pai, com braços de amor, te chama e diz: filho, volta nesta noite. Assim como aquele filho pródigo, ele se arrependeu e voltou para os braços do pai. E o pai ali o perdoou com muito amor, vestiu a melhor roupa, colocou ali um anel. Mas nessa situação teve uma dificuldade. Após o pai se alegrar com a volta do filho, o pai tinha um filho mais velho em casa, que estava ali trabalhando, dando duro danado. Às vezes somos nós que estamos na igreja, às vezes somos nós que nos achamos super crentes, importante demais. Às vezes o Senhor traz alguém lá de fora, lá do lamaçal do pecado, e começa a usar. E às vezes nós indagamos: mas como, Senhor?
O Senhor, o reino é dele, ele faz como ele quer, da maneira que ele quer e como ele quer. O que basta é nós obedecermos ao Senhor. E que nessa noite o pai ele se compadeceu por aquele filho. E o filho mais velho entrou ali e falou: pai, há tanto tempo eu estou contigo, há tanto tempo eu estou aqui, eu faço tudo certo, tudo correto, mas este teu filho aí, ele nem chama de irmão, ele fala, este teu filho aí, ele saiu, gastou toda a herança, e o Senhor o trata desta maneira. Mas o pai diz: filho, tudo que eu tenho é teu, todas as coisas deste lugar é teu. Hoje é justo nós nos alegrarmos, porque o seu irmão estava morto e ele reviveu, tinha perdido e foi se achado. E essa palavra o Senhor traz para nós nos dias de hoje uma reflexão, como o reino dos céus, ele envolve a todos, aqueles que de coração se voltam a Jesus, aqueles de coração que se arrepende dos seus pecados. O Senhor está de braços abertos sempre a receber aquele filho que sai da presença dele e quer voltar. E o Senhor nesses últimos dias te convida: ei, eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei o porquê você saiu da presença do Pai, mas o Senhor nesta noite te convida: não troque a herança que o Senhor te deu pelas bolotas do mundo. Não troque a herança que o Senhor te deu pelas comidas dos porcos a qual o mundo tem para oferecer. Mas que nessa noite você venha com o coração arrependido. Eu não sei o que aconteceu, se você se entristeceu na caminhada e você por si só decidiu se afastar, sair dos caminhos. O Pai nessa noite te convida, fala: filho, volta, porque eu quero colocar veste nova, colocar o anel em você, te fazer uma nova pessoa. E o engraçado aqui é que o filho mais velho, ele tinha tudo, ele tinha acesso a tudo, mas ele não aproveitava aquilo que ele tinha. Mesmo assim, é nós que estamos na casa de Deus, às vezes temos acesso ao Pai, é livre, mas nós não aproveitamos. E quando o Senhor traz aquele de fora, aquele que estava perdido, caído, às vezes nós queremos falar, sufocar, até mesmo matar. Mas o Senhor, o reino é dele, aprenda isso. Ele faz da forma que ele quer. O Senhor aceita um coração arrependido, é o que Ele quer de nós, que nós possamos nos humilharmos perante Ele. Hoje vivemos um tempo a qual vemos quantas pessoas se acovardando, quantas pessoas fugindo, quantas pessoas correndo, e o Pai te chama: filho, vem, eu aguardo de braços abertos. Eu queria dizer que essa situação não é maior que o teu Deus. E por que nós estamos temendo? E por que nós temos aceitado os decretos a qual o mundo tem imposto sobre a igreja do Senhor? A igreja primitiva lá, eles eram jogados nas covas, na fornalha ardente, mas não negavam o nome do Senhor, não barganhava com o mundo. A igreja é santa, é pura, imaculada, e o Senhor zela por ela. O Senhor chamou você para o combate. O Senhor chamou você para estar na frente. O Senhor não chamou você para correr não, para fugir não. O Senhor entregou algo nas tuas mãos, uma herança, a vida eterna, a salvação que foi conquistada lá na cruz, e às vezes não temos dado valor. Às vezes temos entrado em pânico, em desespero. Mas Deus nesta noite
nos convida a confiarmos na providência dele, porque é dele que vem o poder. Ele está no controle, ele está no controle da situação. A recepção do Pai mostra o verdadeiro arrependimento, não traz apenas perdão, mas também a completa restauração. Deus, ele quer restaurar a sua vida, tudo aquilo que foi perdido. Não troque a herança a qual o Senhor te deu pelas bolotas do mundo. Você prefere Jesus ou os porcos? O que você quer nessa noite? O Senhor te convida, volta depressa, não fique da maneira que você está. Jesus está às portas. Mas a igreja, o Senhor tem falado por várias maneiras. A palavra nos diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será. A palavra tem sido anunciada, mas nós temos: não é agora não. Noé falou: vai chover, e começou a construir a arca. O povo: esse homem é louco, é maluco. Mas ele continuou no propósito. Assim será a volta do Senhor. A frieza toma conta da humanidade, o amor já se esfriou. Guarda o teu coração diante do teu Deus nesta noite. Blinda o teu interior contra as armadilhas do mundo. Não revogue a sua herança, não abdique da tua herança. Ela foi conquistada lá no Calvário, ela foi conquistada lá na cruz. E o Senhor nesta noite, Ele fala que nós temos que andar no caminho, na direção. Não desperdice a herança que Deus te deu. Não desperdice aquilo que Deus te deu. Assim como aquele filho pródigo, o pai deu tudo. Quem sabe você está na casa do pai, você fazia tantas coisas para o Senhor, aí você parou na caminhada por pessoas. Não troque a herança que Deus te deu por nada. Não barganha ela, porque o Senhor vai requerer naquele grande dia. Naquele dia será você e Deus, teremos que prestar conta ao Senhor. Mas hoje queremos seguir a regra do mundo, mas hoje queremos seguir o que o mundo está ditando. Hoje nós temos que seguir o que a palavra nos diz. E se o mundo vir, e se a lei humana vir contra a palavra, o que você vai fazer? Você já pensou nisso? Você vai ficar com a regra do homem ou com a regra da palavra? Estamos chegando em dias difíceis. A igreja precisa se levantar. Você precisa se levantar. Você faz parte do exército de Cristo. O Senhor conta com você. Se nós não cremos no que pregamos, o que estamos fazendo aqui? Se você não crê no Deus a qual você serve, porque você tem temido, sai desse cativeiro, sai dessa depressão, sai desse síndrome do pânico nesta noite, que Deus quer te curar. Ele te chamou para guerrear, não é para ficar aí prostrado, chorando, se lamentando, não. O Senhor te pega pela tua mão e diz: levanta. Assim como o pai, com amor, com ternura, acolheu aquele filho. E o filho mais velho já estava retrucando: ó, seu irmão lá, ó, o seu filho, é o seu filho. Nem falou que era irmão dele. Ciúmes. E ainda falou: não, eu faço tudo certo, eu sou tal. Mas diante de Deus nada fica patente. Ele nos conhece. Não adianta você querer rogar santidade para Deus, não necessita. Ele sabe quem você é. E o pai foi, e ali com íntima compaixão, e falou com aquele filho mais velho, e consertou aquela situação. Às vezes nós, em vez de nós sermos ponte, nós temos sido muro. Em vez de nós ligarmos amizade e comunhão, nós temos sido muro. Como queremos que Deus trabalhe em nosso favor, que Deus opere. Seja ponte nessa noite,
seja canal de bênção. Às vezes Deus tem colocado algo na sua vida para fazer e você tem negado. Não troque a herança que Deus te deu por nada, porque Ele vai requerer naquele grande dia. Nós estamos brincando de ser crente. Eu vou falar algo para você nessa noite. As coisas vai apertar, vai piorar. A Bíblia fala que no final do tempo o justo viverá pela fé. Se você hoje esperava escutar sabor de mel, você vai flutuar. Meu amigo, me desculpa, mas eu estou falando para você, de céu é real na nossa vida. E que aqui estamos de passagem. Trazemos tanto entulho do mundo para dentro de nós, para dentro da igreja, e queremos que Deus solucione, e queremos que Deus resolva. Não temos um tempo com o Senhor. Às vezes ficamos 5 horas na Netflix, na internet, não tem problema nenhum, mas é 5 minutos só para Deus. Aí quer que Deus move, que Deus faça. Meu filho, vai ter intimidade com Deus nesta noite. Ele te chamou para guerrear. E às vezes nós temos nos acovardado. O Senhor tem falado ao nosso coração, e nós temos temido os homens. Só tema a Deus nessa terra, porque dele vem todo o poder. A igreja primitiva, eles eram lançados na fornalha, cova dos leões, eram mortos em arenas, mas não negava. E vou falar algo nessa noite. Quando o Senhor quer trazer o povo de volta, você sabe o que vai acontecer. Ele vai apertar, Ele vai permitir que aperte mesmo. Toda vez que Israel estava longe da presença de Deus, Deus permitia ele ser vendido, prisionado, mas Deus logo enviava socorro, para aquele povo ver que havia um Deus na terra. E esse Deus não mudou, Ele é o mesmo. Não brinque com Deus, não brinque com as coisas de Deus, não brinque com a herança que Deus te deu. Ele vai requerer. Ajude alguém. Seja a boca profética de Deus. Não retroceda, não recua, porque aquele que recuar, o Senhor não terá prazer nele. Mas hoje vivemos o evangelho tão light. Não pode isso, não pode aquilo. Queremos adequar a igreja com o mundo. Não, a igreja ela anda na contramão do mundo. E que nessa noite você venha fazer uma reflexão da sua vida. Assim como um pai que se compadece dos seus filhos, assim Ele também te ama. O Senhor ama você. Ele ama. Ele quer te salvar, Ele quer te trazer para perto. Volta nessa noite. Volta a praticar as boas obras. Volta a praticar tudo aquilo que um dia você fazia para Deus e você parou. Aí você vai falar: eu parei por causa do irmão. Rapaz, quem é alguém para interromper a herança de Deus na sua vida? É só se você permitir. Mas Deus tem o melhor para você. Eu já vou concluir aqui. O presente do pai para o filho pródigo. Eu vou dizer aqui 7 símbolos. Correu ao encontro, o símbolo do perdão. Abraçou-lhe, o símbolo da saudade. Beijou-lhe, símbolo de amor fraternal de pai. Deu-lhe vestes novas e limpas, símbolo das vestes espirituais, ensanguentada com o sangue de Jesus. Deu-lhe um anel, símbolo da herança do céu. Deu-lhe alpargas, símbolo do evangelho da paz. Matou um novilho cevado, símbolo da festa no céu, quando um pecador se arrepende. Então o Senhor nos convida nesta noite a se arrepender diante dEle. Não importa o que você fez. Eu não sei porque você parou na caminhada. Eu não sei porque você está com esse sentimento de desistir, mas o Senhor fala para você: não para, prossiga. Ao que vencer, receberá a coroa da vida. Aleluia, glória a Deus. Eu termino aqui. Eu queria só cantar